Amantes da Palavra de Deus, boa tarde. Pastor Luciano novamente. Eu estou aqui depois de vários pedidos de alguns irmãos aqui via WhatsApp. Essa semana muito corrida, foi muito difícil. Nós não tivemos possibilidade de gravar as aulas de homilética e de hermenêutica. Eu vou fazer esse vídeo aqui sobre os 10 passos para uma boa exegese bíblica. E nós vamos observar esses passos e entender as subdivisões disso. Primeiro, para que você faça uma boa interpretação bíblica, você precisa lembrar que você precisa ler o texto em voz alta, comparando diversas versões. Segundo, reproduza o texto com suas próprias palavras. Terceiro, observe o texto imediato e remoto. Quarto, verifique a linguagem do texto, se é história, se é milagre, se é ensino, se é parábola, se é profecia e etc. Pesquise o significado exato das principais palavras. Faça anotações. Pesquise o contexto, época, país, costume, tradição. Pergunte sempre onde, quem, o que e por quê. Organize o texto em seções principal e secundárias. E resuma com uma seguinte frase. Use uma frase para você definir o seu sermão. Usando isso, você vai criar o tema. O tema é a ideia principal. O objetivo da mensagem é o tema. Deve ser estimulante para despertar o interesse e a curiosidade daqueles que te ouvem. Deve ser claro, simples, preciso, oportuno e obedecer à clareza do texto. Para desenvolver um bom tema, o pregador precisa de criatividade, hábito de leitura, visão global do sermão. Deve-se também atentar para o assunto e tema, que não são as mesmas coisas. Assunto é algo mais genérico, o tema é específico. O assunto, por exemplo, poderia ser a esperança, e vários temas poderiam ser derivados do assunto, como a esperança do crente, a esperança do mundo e etc. O tema deve ser preferencialmente uma afirmativa. Devemos honrar a Cristo obedecendo os seus mandamentos. É uma afirmativa. É melhor do que não devemos desonrar a Cristo desobedecendo os seus mandamentos. Então, precisamos fazer uma afirmativa objetiva. A proposição difere da ideia exegética. A ideia exegética é a afirmativa de uma única sentença. É a verdade principal da passagem, enquanto a proposição é a verdade espiritual ou o princípio eterno transmitido na mensagem. O tema precisa ser formulado, principalmente no tempo presente, não deve incluir referências geográficas ou históricas, não deve fazer uso de nomes próprios, exceto os nomes divinos. Uma tese com alguma dessas características ficaria um pouco embaraçosa para você que está iniciando. Então o tema é algo muito importante. Quais são os tipos principais de temas? O primeiro é o tema interrogativo, é onde você faz um tema com uma pergunta. Exemplo, onde estás? Que farei de Jesus? Tenho uma arma, o que fazer com ela? São perguntas. Existe o sermão lógico, explicativo, que é aquele em que você vai pôr no seu tema o quê? O que o homem semear, ceifará. Quem encontra Jesus, volta por outro caminho. Também existe o sermão com o tema imperativo, é o mandamento, uma ordem. Por exemplo, enchei-vos do Espírito. Não seja incrédulo, não adores a um Deus morto. Existem também os temas enfáticos, são aqueles que realçam aspectos específicos, como só Jesus salva, ou 2 tipos de cristãos, são específicos. E existe o tema geral. O tema geral é abrangente, ele aborda um assunto de forma geral sem especificá-lo, como, por exemplo, o tema amor, fé, esperança.
Então, na exegese bíblica é importante nós termos o tema. Depois, você precisa entender sobre as ilustrações. Ilustrações são recursos que enriquecem e esclarecem a sua mensagem. O Senhor Jesus tinha uma boa história para iluminar as verdades quando ensinava o povo. O significado do termo ilustrar é tornar-se claro, iluminar, esclarecer mediante exemplo. É você ajudar o ouvinte a compreender a mensagem proclamada. O bom uso de uma ilustração desperta o interesse, enriquece, convence, comove, desafia, estimula os ouvintes e vai valorizar e vivificar a sua mensagem, além de relaxar o pregador. A ilustração não pode substituir o texto bíblico, apenas tem uma função psicológica e didática para que possa tornar mais claro aquilo que você está revelando aos ouvintes. As ilustrações devem ser simples e estar correlacionadas com a mensagem. Deve fornecer fatos interessantes humanos e deve ter um ponto alto, um clímax. A ilustração é para o sermão o que são as janelas da sua casa. A ilustração abre as janelas. Quais os motivos que nos levam a usar as ilustrações? A gente usa as ilustrações basicamente para causar interesse nos que nos ouvem, para ter uma clareza do assunto que você está pregando, para que você incremente uma beleza naquilo que você está pregando ou para complementar. Agora, grave isso, a ilustração nunca deve ser a parte principal do seu sermão. É tão somente uma janela. A porta é a revelação da palavra que Deus te deu. Esta nunca é mais importante do que a casa. Então a janela não pode ser mais importante do que a casa, do que a porta, do que a entrada da sua casa. Os exemplos bíblicos são as melhores ilustrações. Então, de preferência, use a Bíblia. Use a Bíblia. Existem vários tipos de ilustração. Existem as ilustrações históricas e contextuais. Por exemplo, para se ilustrar, quando se aplica um conhecimento histórico ou a explicação do contexto de um texto, é necessário talvez as ilustrações. E aí nós vamos ver na Bíblia o fundo da agulha, a porta estreita da cidade de Jerusalém, onde os mercadores tinham dificuldade para passar os camelos. Mateus 19, 24. É um texto que você deve explicar e usar uma ilustração para você passar um conhecimento intelectual na sua mensagem, como científico, psicológico, técnico, cultural. Também você pode usar ilustração quando o tema que você está abordando está falando um pouco de metáforas, como histórias e histórias. Então, esses exemplos podem ser usados na mensagem? Podem. O fundo da agulha é um exemplo literal de um texto bíblico. Você pode usar ilustrações das suas experiências pessoais. Seu testemunho de vida, de salvação, de transformação e de libertação. Mas, por favor, não use muitas ilustrações no seu sermão. Toda ilustração deve ter aplicação e deve ser comentada com simplicidade e naturalidade. Então, que Deus te abençoe. Na próxima semana, assim Deus permitindo, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução do sermão. O que é a introdução? Eu te aguardo, viu? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, assine o nosso canal, dê um like nos nossos vídeos e divulgue a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.